Então, hoje nosso estudo é esse tema, a cada um conforme suas obras. Então, nós iniciamos... Um minutinho. Com o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 27. Esse evangelho que vai nortear nosso estudo dessa noite. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Muitas vezes, Jesus se apresentou, se nomeou como Filho do Homem. Ele se apresentava: eu sou o Filho do Homem. Então, o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. Deus, causa primária de todas as coisas, nos permitiu ter na Terra, neste planeta de provas e expiações, o seu Filho, Jesus, que nos legou o seu Evangelho de luz. Então, Deus permitiu, outorgou, autorizou que Jesus estivesse neste planeta. E ele viria com seus anjos, isto é, com os espíritos superiores, o auxiliando na sua missão de estar aqui na Terra. E então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, falaremos muito sobre isso. Sobre obras, sobre atitudes, sobre boas ações. E nós seremos recompensados ou julgados conforme as nossas atitudes, conforme as nossas obras. Então é isso que o Evangelho está dizendo, não é? Que o Filho do Homem, autorizado por seu Pai, Deus, nosso Pai, viria com os anjos superiores, estar conosco, e seríamos retribuídos ou julgados ou recompensados segundo as nossas obras, segundo o que fizermos no bem. Se somos filhos do mesmo Deus, que é causa primária de todas as coisas, nós somos iguais perante Ele? Essa é a pergunta, é a questão 803 do Livro dos Espíritos. Perante Deus, todos são iguais? E a resposta então é: todos nascem igualmente fracos, acham sujeitos às mesmas dores. Então, lá na Gênesis, tem que nós fomos criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido não de bobo, com má atitude, mas aquele que não tem conhecimento, né? Então, fomos criados simples e ignorantes, igualmente fracos, sujeitos às mesmas dores. Tá saindo. Vocês estão me ouvindo aí de trás? Então não precisa, eu consigo. Então, Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Então, para estarmos aqui, todos nós passamos pelo nascimento. Talvez em lugares diferentes, não só em hospitais, em casas, né? Ou mesmo hospitais, mas a ação de nascer, todos nós passamos por ela. E todos nós passaremos pela morte, pelo desencarne, pelo falecimento. De formas talvez diferentes, mas a ação para deixarmos o corpo neste planeta e o espírito ir para o... Obrigada. E o espírito ir para a pátria espiritual, nós passaremos pela morte, todos igualmente. Então, aos seus olhos, aos olhos de Deus, somos todos iguais. Mas, a pergunta 804 é a seguinte: por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? Por que nós somos tão diferentes? Porque, apesar de todos termos talentos, por que somos tão diferentes? A resposta, então,
que Kardec obteve dos espíritos é: Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo. Então nós sabemos que existem espíritos mais jovens, mais novos, espíritos mais velhos. Existem aqueles que já passaram por várias oportunidades de reencarnação, outros estão aí ainda, né, em poucas reencarnações. Então, o que diferencia cada um de nós é a experiência reencarnatória, o tempo que temos como espíritos. Então, a diferença está no grau de sua experiência e naquilo que absorveu, naquilo que captou de cada oportunidade reencarnatória e da sua vontade, que é o livre-arbítrio. Segundo Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos diz que a maior potência da alma é a vontade. Tem várias potências, mas a maior é a vontade. E a vontade nos leva ao livre-arbítrio, que é a liberdade de escolhas, a liberdade de poder fazer o que quisermos. Como disse o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então quer dizer que nós podemos fazer o que quisermos, mas nem tudo é necessário, nem tudo é legítimo, nem tudo é bom, nem tudo é importante para o nosso crescimento. Então nós temos que pensar muito de como vamos usar essa nossa vontade, de como vamos usar a nossa liberdade, que é o nosso livre-arbítrio. Nós temos que honrar a liberdade que Deus nos deu, com muita, muita responsabilidade. Então Kardec pergunta aos espíritos: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Como já dissemos, sim, temos. Né? Nós podemos fazer o que quisermos. Pois quem tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Se nós podemos pensar e somos livres para isso, nós pensamos o que quisermos. Nós também podemos executar. Nós podemos fazer. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, se nós não tivéssemos essa liberdade e tivéssemos que fôssemos conduzidos, seríamos máquinas. Nós não seríamos o ser humano que somos, podendo fazer escolhas, podendo descartar ações, atitudes, conforme a nossa vontade, conforme o que desejamos. Então, se podemos pensar, podemos obrar, podemos fazer. Mas tem um detalhe muito importante. Essa liberdade nos traz consequências. Tudo que fizermos, uma palavra dita, ela leva a consequências. Uma escolha bem feita ou mal feita tem um efeito. Então nós temos a lei de causa e efeito. Na física, nós temos uma lei de ação e reação, né? Se a gente impõe uma força em alguma coisa, essa força volta para nós. Isso é ação e reação. Assim é a lei de causa e efeito. Tudo que fizermos terá consequência e volta para a gente. Então, a lei de causa e efeito expressa a justiça de Deus e é absolutamente igual para todos. Então, nós não temos privilégio. Se estamos neste planeta, criados por Deus que somos, nós não temos privilégio.
Como filhos de Deus, somos todos iguais. O que é que nos diferencia? Nossa experiência, que pode, inclusive, nos levar a ter boas consequências ou más consequências. Então, a justiça de Deus, ela não privilegia, ela é absoluta, ela é igual para todo mundo. Então, no livro Evolução em Dois Mundos, de Chico Xavier e Valdo Vieira, André Luiz nos diz que, de consciência desperta e responsável, o homem começa a penetrar na essência da lei de causa e efeito. Então, na verdade, a gente vai ter essa boa noção de causa e efeito, do que fizermos tem consequência, é quando já tivermos a consciência, o conhecimento. Né? E onde está escrita a lei divina? É na nossa consciência. Então, ela está lá, pode estar adormecida, mas está na nossa consciência. Então, encontrando em si mesmos resultados enobrecedores ou deprimentes das próprias ações. Então, é em nós, nas nossas escolhas. É daí que virá os resultados. Os resultados virão das nossas escolhas, que podem ser nobres ou podem dificultar mais ainda nossa existência. Então, podem ser resultados enobrecedores ou deprimentes, conforme as nossas obras. Mas falamos de justiça, então como se pode definir justiça? E a resposta dos Espíritos é que a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Então, justiça é quando respeitamos o que é alheio, o que é do outro, e o direito do outro. Se a gente fala em respeito, e se a gente fala em aceitar o outro como o outro é, com suas escolhas, com suas causas e efeitos, com suas consequências, nós estamos falando de amor. Nós estamos falando de caridade. No Livro dos Espíritos, uma das perguntas é como era a caridade, como Jesus a entendia. E fala então que é sendo indulgente, sendo benevolente e perdoando as ofensas. Então, essa justiça que fala que é respeitar os outros como eles são, isso é indulgência. É quando a gente não julga o outro. A gente deixa o outro ser como ele é, porque nós somos como somos e cheios de defeitos ainda. Ainda tropeçando. Mas certamente, se já estamos aqui, já saímos do nosso comodismo, já escolhemos estar na casa espírita, no estudo espírita, nós já demos um primeiro passo. Isso é indulgência e benevolência quando a gente faz o bem simplesmente pelo bem. E quando a gente perdoa as ofensas, perdoa, começando pelo auto perdão, nos perdoando, perdoando as nossas falhas. Sabendo que somos ainda caminhantes no erro, mas já fazemos e podemos fazer boas e melhores escolhas. E perdoando o outro, porque o outro também é aprendiz, como nós. Então, isso é justiça. E isso é amor. E como nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, o amor é de essência divina. E todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Jesus disse, vós sois deuses. Isso quer dizer que trazemos em nós a centelha de Deus. Trazemos em nós, em nosso espírito, a origem de Deus. Então, trazemos em nós o amor puro,
a essência divina, mas precisamos deixar que isso apareça, que floresça, que transborde, porque isso é uma centelha do fogo sagrado. Isso é amor. Então, o amor e a caridade são o complemento da lei da justiça. O livro dos Espíritos nos traz a lei da justiça, amor e caridade. Porque amar ao próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Isso, amar o próximo como ele é uma boa obra. Certamente seremos julgados ou recompensados por essa boa obra. Então, devemos amar ao próximo fazendo o máximo que pudermos de bem. Servi-los. Quando a gente fala do próximo, a gente não pode deixar de falar que o início é em nós mesmos. É com o alto amor. Só seremos capazes de amar o próximo se nos amamos. Aí sim, seremos capazes de respeitar. Por que não dizer tolerar, no sentido bom da palavra, que é uma tolerância construtiva. Um dia respeitaremos, aceitaremos e amaremos do fundo do nosso coração. E fazer ao outro o que gostaríamos que fosse feito para nós mesmos. Então, 2 pilares importantíssimos. Amem-se uns aos outros como irmãos. Se somos filhos de Deus, Criador de todas as coisas, que nos criou, nós somos irmãos. Então devemos amar uns aos outros como irmãos. E o segundo pilar da boa obra: façam aos outros o que gostariam que os outros fizessem a vocês. Da melhor forma possível. Porque é o que queremos para nós. Eu sei que tem gente que fala assim, não estou nem aí, se quiser fazer, faz. Mas esse aí guarda uma amargura. Aquele que se ama, certamente gostaria de receber o bem. E assim doar o bem também. Então, isso é básico na nossa doutrina. E é básico no Evangelho de Jesus. Isso está no Velho Testamento. É uma regra áurea, uma regra de ouro. Faça aos outros o que gostariam que os outros fizessem a vocês. Mais uma vez, eu trouxe a parábola do bom samaritano. Eu acredito que é uma das parábolas mais simples para interpretar o que é amor sem interesse, um amor verdadeiro. Então, na parábola do bom samaritano, um doutor da lei, querendo tentar Jesus, pergunta para Jesus assim: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então pergunta para ele: o que está escrito na lei? Como você a lê? Porque não é novidade, essa pergunta: o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus pergunta: o que está escrito na lei? Como você a lê? Quer dizer, como você interpreta a lei? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E ele respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Jesus então disse: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas o doutor da lei, ainda não satisfeito, pergunta para Jesus. E querendo se justificar, pergunta para Jesus: e quem é meu próximo? E Jesus então conta a parábola do bom samaritano. Ele diz que um homem descendo de Jerusalém para Jericó, no caminho é abatido por assaltantes. Os assaltantes, além de bater nele,
deixá-lo semi-morto, levam suas roupas e todos os seus pertences. Logo após, passa um levita, que é um homem da igreja, eu inverti, passa um sacerdote. E o sacerdote é um homem da igreja, do templo. Ele olha, vê aquele homem, segue seu caminho. Não podemos deixar de considerar que, pela lei, esse sacerdote não podia tocar nesse homem abatido ao longo do caminho. Então o sacerdote vai embora. Logo depois vem um levita. Levita também é uma pessoa do templo, conhece a lei do templo, da igreja. Ele é uma pessoa que canta no coral da igreja. E ele também olha para lá, para esse homem abatido e segue seu caminho. Logo depois passa um homem da região de Samaria. Essa região de Samaria, ela não era considerada uma boa região e nem de boas pessoas. Não eram pessoas bem vistas, bem quistas, não eram queridas. Então esse homem, esse samaritano, para seu animal, desce do seu animal, cuida desse homem ferido, cuida das suas feridas, veste uma roupa nele, o coloca no seu animal e segue o caminho até uma hospedaria. Nessa hospedaria, ele passa a noite cuidando desse homem ferido. No outro dia de manhã, chama o dono da hospedaria, dá 2 moedas, 2 denários para esse hospedeiro e pede para ele continuar cuidando desse homem que foi abatido. Que quando ele voltasse, ele pagaria todas as despesas que teria tido ao cuidar deste homem. Então Jesus pergunta: qual desses 3 homens foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E o doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, aquele que teve a misericórdia para com o homem abatido. Jesus então disse: vá e faça o mesmo. Essa é uma mostra, é uma prova de um amor desinteressado. Amou o seu irmão, fez com ele o que gostaria que fosse feito. Quer dizer, esse samaritano fez com o homem abatido o que ele gostaria que fosse feito com ele mesmo. Então, para mim, é uma parábola simples de entender o que é o amor verdadeiro. E nós, espíritas, temos um compromisso moral estando aqui neste planeta. Um compromisso moral na nossa evolução. Né? Esse compromisso é a regra de bem proceder, isto é a distinção entre o bem e o mal. Nós precisamos entender o que é o bem e o que é o mal. Então, funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem. Não adianta querer sermos neutros. Eu não faço bem, mas também eu não faço mal. E fica parado, inerte. Então não basta ficar inerte, não fazer o mal. O bem tem que ser feito, ele tem que propagar. E o bem, como diz na questão 630 do Livro dos Espíritos, é tudo o que é conforme a lei de Deus. E o mal é tudo o que dela se distancia, que dela se afasta. Então, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. E fazer o mal é infringir essa lei. Então, nós temos noção, sim, desde pequenos. E nós trazemos em nós essa noção porque são várias encarnações. Embora ainda muito enraizado em nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade, mas tenho certeza que a gente tem o propósito da humildade, do amor, da caridade. Então é deixar fluir, deixar transparecer.
Porque o bem traz equilíbrio. O bem aprimora os nossos conhecimentos, os nossos talentos, a nossa vontade de servir e nos faz progredir como espíritos que somos. Nos faz evoluir, edificar. E o mal, pelo contrário, nos prejudica, nos fere, causa danos, ruína, traz pensamentos nocivos, maldosos, ruins. Então nós devemos nos fazer com que possamos cada vez mais, em todo o nosso caminho, praticar o bem sempre. A questão 919 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Lembrando que, estando neste planeta, nós somos tentados a todo momento, onde tem a maldade. Já no mundo que estamos já em transição, no mundo de regeneração, o bem será superior ao mal, mas ainda teremos o mal. Mas essa pergunta, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Quem respondeu foi Santo Agostinho. Ele respondeu o seguinte: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, Santo Agostinho fala que o sábio da antiguidade, que atribui a Sócrates, filósofo Sócrates, ele dizia, conhece-te a ti mesmo. Que essa era a resposta para muitos males. Porque desde que a pessoa se conhecesse, ela ia se policiar. Ela ia tentar fazer o melhor. Santo Agostinho diz, na questão 919, letra A, ele conta que no final do dia, ele passava em revista o que ele fez durante o dia. Se ele prejudicou alguém, se ele fez alguma maldade, ou se ele fez o bem, o que ele fez, enfim. Ele revia as suas atitudes. E isso fez com que ele se conhecesse. Ele passou a se conhecer e melhorou as suas atitudes. E ele dizia mais, que quando ele fazia alguma coisa contra alguém, ele se colocava no lugar daquela pessoa. Se a resposta fosse que ele prejudicou, que ele foi mal, ele tinha certeza que sua atitude não era do bem. E também falou, né, que ele tinha preocupação, se a morte chegasse naquele dia, como estava a vida dele? O que ele levaria para o plano espiritual? Então, bem basicamente, em outras palavras, como está a nossa mala para a nossa passagem, para a nossa viagem deste plano? Estamos prontos? Estamos com boas obras? Estamos no caminho do bem? E nós vamos ter a resposta se a gente refletir sobre nós mesmos. Então, é a importância do conhece-te a ti mesmo. E nós somos árvores. Porque nós geramos frutos. As nossas ações são frutos. Então, uma árvore boa não pode dar maus frutos. Nenhuma árvore má pode dar frutos bons. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Não queremos. Plantamos limão e queremos colher uma fruta bem docinha. Eu adoro limão. Adoro limão. Mas eu quero dizer, não tem como praticar o azedume, uma coisa amarga, ruim, e querer colher
uma coisa boa, a bondade, a resposta boa do outro, né? É causa e efeito. Então, somos árvores e geramos frutos. Então, vamos pensar, né, nesses frutos que nós estamos gerando. Né? Porque o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpado aos olhos de Deus do que o selvagem ignorante que se entrega a seus instintos. Uma vez que já nos propusemos a estudar, a conhecer, né, principalmente a doutrina espírita, nós já temos mais responsabilidade, já temos mais conhecimento, não somos mais ignorantes. Então, a quem mais é dado, mais será cobrado. E não estamos falando de bens materiais. Nós estamos falando de conhecimento. Nós não somos mais ignorantes. Então, o homem esclarecido que comete uma simples injustiça é mais culpado aos olhos de Deus do que o selvagem ignorante, porque esse usa dos seus instintos. E nós não temos mais instintos. Nós temos consciência, inteligência e responsabilidade. Então, somos mais cobrados. E o que assegura uma boa vida futura? Se nós temos consciência do nosso passado, outras reencarnações, não estou dizendo que lembramos exatamente do que fomos e de onde estivemos, mas nós sabemos que tivemos passado. Se nós temos consciência do nosso presente, da nossa vida atual e do que fizermos agora, nós vamos colher no futuro. Isso é um alerta para nós. Eu penso muito na vida como um jardim, que é sempre colhendo, plantando, regando, tirando as ervas, limpando, porque nós colhemos o que plantamos em outras vidas. Estamos agora, nesse momento, plantando para o nosso futuro. Então é o bem, a bondade, o servir, o trabalho no amor que assegura a sorte futura. Então, o que colheremos futuramente. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduz. Se a gente sabe diferenciar bem do mal, a gente sabe esse caminho do bem. E é ele que vai nos conduzir a um bom futuro. Então, o espírito imortal, ele sabe de onde vem, para onde vai, por que está na Terra. Um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Então, nós sabemos que nós temos uma missão aqui na Terra. Nós podemos não saber qual é a nossa missão, mas certamente, sem dúvida, é absolutamente provado que é a missão do bem, que é colocar à prova a centelha divina que temos em nós, o amor do Cristo, o amor de Deus que trazemos em nós. Lembrando que entre fé, esperança e amor, ou fé, esperança e caridade, como nos diz o apóstolo Paulo, o mais importante é o amor. Maria Luísa nos falou hoje, né, na introdução da palestra, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, na verdade, quer dizer aí que não adianta a gente falar que crê em Deus, que confia, que tem esperança, que tem fé, se não tem obras. A fé sem obras é morta. Assim nos diz Tiago. A fé sem obras é morta. Então não adianta a gente gritar para os quatro cantos.
Senhor, Senhor, porque é importante fazer o bem. Então, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Então, temos que fazer. Não adianta só falar. Teoria, nós já temos. O Espiritismo nos traz amai-vos e instruí-vos. Mas olha que interessante. O amai-vos vem antes até do instruí-vos. É importante ter conhecimento, sem dúvida. Sem dúvida. É importante ter o conhecimento. Mas muito mais importante é ter amor. É praticar. É fazer. Então, sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, porque isso nos engana. Assim, eu trouxe, baseado, de sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, eu trouxe um conto desse livro, Contos desta e de Outra Vida, de Chico Xavier, e o capítulo está no capítulo 8, que é intitulado Macário Fagundes. Então, o personagem é Macário Fagundes. Neste conto diz o seguinte, que Macário Fagundes, enquanto viveu aqui na Terra, ele estudou a Bíblia do princípio ao fim. Ele sabia tudo. Sabia quantos evangelistas tinha na Bíblia, quantos capítulos, quantos versículos, quantas palavras tinha a Bíblia, o que repetia mais, qual era a palavra mais falada, tudo ele sabia. Um dia ele foi até questionado por um amigo se ele acreditava tudo que estava na Bíblia. E ele disse que sim, que acreditava. Mas era uma crença exatamente ao pé da letra, como ali estava. E o Macário Fagundes desencarnou e foi para o plano espiritual. E ele procurou, então, um mensageiro, querendo um lugar para repousar. E aí, um lugar para descansar, repousar. E ele foi logo explicando que viveu no temor da Bíblia, consagrando-se a ela de alma e coração. Ele, inclusive, ele chegou perto desse mensageiro, é o que diz esse conto, esse texto, levando consigo uma Bíblia grande, muito bonita, muito elegante. Então, o mensageiro, quando ele falou que ele viveu no temor da Bíblia, o mensageiro perguntou para ele, que fez você com a Bíblia? E ele, então, contou que gastou a existência inteira estudando essa Bíblia, sabia tudo, como eu já relatei. O mensageiro ouviu tudo pacientemente, com calma, e no final disse assim, sua cultura do livro sagrado é espantosa, mas houve um mal-entendido. Desejamos saber o que você realizou com a Bíblia no coração e nas mãos. E ele respondeu, já disse o que eu fiz, o que eu consegui. Minha fé e confiança na Bíblia dizem tudo. E o mensageiro, então, tornou a dizer o quanto os conhecimentos do Macário eram admiráveis. No entanto, a esfera superior pede obras edificantes. A lei determina, seja a cada um de nós julgado conforme suas obras. E aí ainda continuou. A fé constitui o alicerce de todo o trabalho, tanto quanto o plano é o início de qualquer construção. Mas não podemos esquecer a palavra do Divino Mestre, que está em João, capítulo 13, versículo 34. Amai-vos uns aos outros como vos amei. O Macário, decepcionado, disse, e agora o que farei? E o mensageiro explicou sobre reencarnação, que ele teria outras oportunidades. Não quer dizer que ainda não há tempo
que não possa haver mudanças. Se podemos ainda neste planeta fazer mudanças, imagina no plano espiritual e nas próximas reencarnações. Então o mensageiro disse: é preciso voltar à terra e nascer de novo para fazer o bem que ensinamos. Segue o exemplo de Paulo de Tarso, que exaltou a fé e viveu no serviço do bem. Olha a mudança de Paulo, quando ele conseguiu entender a proposta do cristianismo, quando ele ouviu Jesus. Uma grande mudança de Saulo para Paulo. Então, as boas obras não se manifestam vidosamente. Então, as boas obras não precisam de publicidade, não precisam de barulho. Elas precisam apenas de serem feitas com muito amor. As boas obras se alicerçam nos exemplos de fraternidade, de altruísmo, nos testemunhos de fé renovadora e nos de humildade. Nós precisamos de bons exemplos e seguir esses bons exemplos, né? De quem faz a caridade, de quem sai do seu cantinho, do seu conforto e vai à luta do trabalho do bem, do trabalho da caridade. E o momento é esse. A reencarnação é um novo recomeçar, é um novo recomeço. Então, reencarnar é recomeçar. Então, essa é a nossa hora, a nossa chance, o nosso momento. Então, a reencarnação é receber de Deus uma nova chance de reconstruir as cenas de existências passadas que nas quais, como roteiristas do filme de nossa vida, não soubemos escrever uma bela história. Lembrando que se estamos colhendo o que fizemos no passado, estamos agora com a nova oportunidade de aprendizagem, uma nova chance. Mas se não der certo, não tem problema. Deus é bom, justo, misericordioso. Nos dará quantas chances necessárias até edificarmos. Então, abraçando o serviço da redenção que nos é necessária, e sejamos empenhados na edificação do bem de todos, porque ajudar a todos é auxiliar a nós próprios. Não é egoísmo sabermos que o bem que fizermos com o outro, esse bem vem para nós. Pelo contrário, é bom a gente saber, porque aí vai nos dar mais força de fazer o bem. E quando a gente pensa assim, vou fazer o bem, não vou passar mais dificuldade. Claro que não é assim. Mas nós vamos ter a serenidade para passarmos por nossas dificuldades, nossas pedras do caminho. No livro, eu não consigo ler o título todo, mas fala do intérprete de Jesus, de Adenauer Novaes, na lição Divina Filiação, ele diz o seguinte: que quanto mais compreender que sua solidariedade é passaporte para o equilíbrio de sua mente e pacificação de seu estado emocional, mais se aplicará na construção de um mundo melhor para se viver. É o que eu disse. É saber que sendo solidário, fraterno, amoroso, isso é um passaporte para vivermos melhor. Não só aqui, mas em outras vidas também. E mais, vamos aplicar na construção de um mundo melhor para todos, né? Não só para nós. Então, o único caminho aberto para obter a graça do Senhor é o da prática sincera da lei de amor e caridade. Então, seremos recompensados pelo que fizermos no bem. O que praticarmos essa lei de justiça, que é respeitar o outro como ele é, a lei do amor e da lei da caridade. Então, Emmanuel nos traz, já encerrando, que cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida de acordo com as próprias obras.
Então, o resultado será nobre ou desafiador, ruim, conforme aquilo que fizermos. Então, não vamos esquecer que tudo começa na bondade de Deus, de ter nos criado, nos permitido estar aqui, nas lições do Evangelho de luz de Jesus, na nossa vontade, na nossa liberdade de escolhas, no nosso livre-arbítrio, mas que tem consequências, que nos leva à lei de causa e efeito. E que o Espiritismo nos traz que fora da caridade não há salvação. Então fica essa lição para a nossa reflexão dessa noite. Que nos permitiu nos reunirmos em seu nome e em nome de Deus. Agradecer a bondade divina de nos permitir estudar o seu Evangelho de luz. Assim, Mestre, certos da sua presença amiga, do seu abraço fraterno, nós pedimos as suas bênçãos, a sua proteção, que ao deixar essa casa possamos levar a paz, a serenidade e, sobretudo, a vontade de te servir, a vontade de fazer o bem onde quer que estejamos. Pedimos, Mestre Jesus, que nos fortaleça na fé, na esperança, no amor. E que saibamos fazer boas escolhas, que saibamos dar uma palavra amiga, um consolo, um apoio, uma ajuda. Assim, pedimos mais, pedimos pelos irmãos necessitados que aqui estiveram, que aqui estão, que sejam acolhidos, abençoados, protegidos e sigam em paz. E lembrando Alto de Souza, um centro espírita é um hospital, é um templo, é uma oficina e é uma escola. Que possamos nos dedicar cada vez mais ao trabalho do bem, começando no nosso lar e na casa espírita. Graças te damos, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus.